Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado para você, hoje, 23 de maio de 2020. Esse programa da Escola Sabatina é feito exatamente para você que faz parte do grupo de risco, que não pode ir à igreja ainda, mas também para aqueles que podem ir à igreja, né, mas ainda se sentem inseguros com o crescimento da pandemia, principalmente aqui na nossa cidade de Chapecó. Então esse programa é feito para você. Então, vamos louvar a Deus nesse instante, cantando o hino de número 288, Ser igual a Cristo. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar, como demonstrar amor, como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Que gostoso é podermos louvar o nome do Senhor já nas primeiras horas claras, né, do dia de sábado. Quero convidar você agora a orarmos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos reunidos para mais um programa da Escola Sabatina. Que o Senhor se faça presente entre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todo sábado, né, nós temos o privilégio de ouvirmos, né, o informativo mundial das missões. Nossa história de hoje conta de uma história assim diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? O título Demônios e Morte. Então, preste bem atenção nessa carta missionária. Está vindo lá também da Finlândia. Pensa, amados irmãos, um lugar distante onde a palavra de Deus também está sendo levada. Vamos ouvir então mais esse informativo.
Informativo Mundial das Missões. Demônios e Morte. Timo, Anneli e Leena estudavam a Bíblia na Finlândia, quando Leena disse: "Eu tive um mau pressentimento." Então os 3 estudantes universitários começaram a orar. E naquele momento, um vulto negro correu em direção a Anneli. Timo e Leena oraram com mais determinação. E então um vulto brilhante apareceu e expulsou o vulto negro. O vulto negro ainda tentou de novo entrar no quarto, mas foi bloqueado pelo vulto brilhante. E depois de 10 minutos, os vultos sumiram. Os estudantes, apavorados, saíram do quarto tentando entender o que tinha ocorrido. Nos corredores, eles souberam que o ataque tinha acontecido ao mesmo tempo que havia ocorrido um suicídio em uma casa vizinha. Anneli desabafou que já tinha praticado espiritismo e ainda era perseguida pelos maus espíritos, mas agora tinha entendido que Deus era mais forte. Naquela noite, após o ataque, já na sua cama, Anneli viu um vulto brilhante sentar-se ao seu lado e colocá-la para dormir. Anneli continuou estudando a Bíblia e logo foi batizada na igreja adventista, e os ataques demoníacos pararam. Para Timo, dias depois, ao deitar-se, ele ouviu uma voz dizendo: "Não seja batizado", mas ele ficou firme em Deus. No dia seguinte, ele soube que, na noite anterior, outra pessoa havia cometido suicídio perto da casa dele. Timo foi batizado e se tornou pastor adventista, e no seu ministério as experiências sobrenaturais não pararam. Certa noite, por exemplo, em um encontro de pastores, ele e outro colega de ministério sentiram uma súbita necessidade de orar, e então eles oraram por 2 horas naquela madrugada. No dia seguinte, Timo e o outro pastor souberam que um homem havia tentado suicídio ali perto, mas um outro pastor o havia impedido. O pastor Timo afirma que esses eventos sobrenaturais são evidências do grande conflito entre Deus e Satanás. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a Igreja Adventista no Chipre a ter o seu primeiro templo próprio. Sejamos liberais. Eu não te disse que ia ser uma história impressionante, né? Graças a Deus pelo poder de Deus, né? O Senhor sempre nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Saiba sempre que há um conflito, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então, amados, cada sábado estou repetindo, né, esse momento especial que é o momento da oferta. Quando você oferta, essa oferta que você com um coração agradecido deu ao Senhor, ela pode ajudar a desenvolver o Evangelho, né, em outros lugares do mundo. Então, é muito importante que você e eu tenhamos sempre, a cada sábado, né, uma oferta especial para devolver ao Senhor, justamente para ajudar nessas missões além-mar. As 2 histórias que nós ouvimos no sábado passado e a de hoje, elas falam desse país, a Finlândia, né? Como eu disse, distante do Brasil, mas com suas ofertas você pode ajudar essas pessoas. Então, nesse momento de pandemia, que você não pode ir à igreja, por várias causas, nós temos esse aplicativo, né, o 7Me, e eu gostaria muito que você pelo menos experimentasse ele. Abra, né, baixa aí no seu smartphone e você vai ver que, além de devolução de dízimos e ofertas, ele também tem mais coisas interessantes. Então, eu pediria que você pelo menos tivesse a curiosidade de baixar esse aplicativo e você vai ver como vai ser maravilhoso, e é uma plataforma da igreja e você vai gostar muito, tá bom?
Vamos ouvir agora uma mensagem musical através do Arautos do Rei. Chegou a... Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei.
Louvado seja Deus! Eu achei interessante esse vídeo porque ele remete a 50 anos atrás. Você percebeu ali que estava o pastor Nemuel Estima com um microfone, como na época. Estava ali o quarteto, né, louvando a Deus com os microfones à frente ali. Eles todos paradinhos. E o organista, né, no caso, o pianista, né, nos dias atuais. Então, além da música maravilhosa, né, que nós acabamos de ouvir. Muito bem, queridos, as secretárias das igrejas estão enviando para os grupos de WhatsApp e esses também estão sendo enviados pelos professores das unidades o teu link para você responder o teu CRM. Então, por gentileza, você não está indo na igreja, não há problema, mas por favor preencha o CRM. Então, ao você receber o link, imediatamente já responda. Apesar de que esse link parece que tem uma validade até meio-dia de domingo, assim por diante, né? Então, amanhã até meio-dia você pode fazer o responder, né, este link. Mas eu gostaria muito que você participasse da programação da Escola Sabatina respondendo esse link. Então, hoje à tarde, em algum momento, aproveite e faça ou responda, né, esse link do CRM. Muito bem, amados. Nessa semana nós tivemos uma lição espetacular, né? A criação, o título, criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Né? E o verso para memorizar está aí na tela. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É interessante, amados irmãos, que esse verso, para nós, adventistas, tem um significado muito especial. Por quê? Os nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus seja Deus. Eles creem que Jesus foi criado. Mas aqui o verso é bem claro, né? Ele diz que no princípio era a palavra. Esse palavra ou se refere a Jesus, né? Então no princípio era Jesus, e Jesus estava o quê? Com Deus, e Jesus era Deus. Notem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Perceberam, amados irmãos, de que Jesus, ele está aqui sendo, né, colocado como Deus. Ele faz parte da Trindade. Então, esse verso é muito importante, né, para o entendimento e a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Eu gostaria agora que você tomasse a sua liçãozinha da Escola Sabatina. Pegue aí, eu vou também pegar a minha aqui, e nós vamos estudar ou recapitular aquilo que durante a semana nós tivemos o privilégio de estudar. Eu digo privilégio porque realmente, amados irmãos, as lições da Escola Sabatina são maravilhosas, uma melhor do que a outra, e para o entendimento das Sagradas Escrituras é necessário que nós possamos fazer uma boa interpretação, uma boa leitura, ter boas traduções, comentários, dicionários, como a gente já falou em escolas sabatinas para trás aí, né? Em sábados que ficaram aí para trás. Então, faça todo o possível para que você tenha um tempinho para estudar a lição da Escola Sabatina. Ela é fantástica. Então, aqui no sábado à tarde, nos diz que os primeiros capítulos, né? Capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, eles são fundamentais para o resto das Escrituras. Eles são fundamentais, notem, são fundamentais para o resto o quê? Das
das Escrituras. E os seus maiores ensinamentos ou doutrinas da Bíblia, elas têm o seu início aí nesses capítulos que eu citei para vocês. Então, por exemplo, nós encontramos aqui a natureza da Trindade trabalhando em harmonia, né? Pai, Filho e Espírito Santo na criação, né? E aí, como é que é o ponto ápice, né, da criação foi a criação da humanidade, né? Depois ele fala aqui que nesse capítulo, ou nesses capítulos que eu mencionei, 1, 2 e 3, aparece também a questão do sábado, aparece a questão do início do mal, também aparece o Messias e o plano de redenção, aparece também, né, capítulos mais para frente, do capítulo 6 ao capítulo 9, fala sobre o dilúvio, né? Fala também sobre a aliança, fala também lá em Gênesis 10, Gênesis 11, sobre a dispersão da língua dos homens, né? Havia só uma língua, e então ali após a Torre de Babel, houveram agora o início de outras línguas, né? Há também a genealogia, né, bíblica, desde a criação até Abraão. E, finalmente, o poder da palavra de Deus. Mostra ali também o caráter de Deus. Mostra também, queridos irmãos, o casamento, notem, entre um homem e uma mulher, né? Fala sobre a mordomia da terra, cuidado que devemos ter com ela. Fala também da promessa da nova criação, que deve arder como uma esperança em nosso coração. Então, todos esses, como é que eu posso dizer, esses itens que eu acabei de mencionar, eles são baseados, então, nos primeiros capítulos do Gênesis. Então, veja a importância, né, desses primeiros capítulos para o entendimento das Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos à parte domingo. A parte domingo nos fala, então, amados irmãos, no princípio. Então, a lição nos diz assim, ó: a Bíblia abre com as mais sublimes e profundas palavras que são simples, mas que simultaneamente contêm uma profundidade incomensurável quando cuidadosamente estudada. É interessante, queridos irmãos, que quando você vai, por exemplo, pegue aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, e o verso 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante, irmãos, que a criação foi um ato livre de um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelo qual no início para a sua própria glória. Por que Deus criou o mundo? Para a sua própria glória. Sem o uso de matéria pré-existente. Deus não precisou de nada, apenas a sua palavra. Haja isso, e a Bíblia nos responde, e ouvi. Que mais? Não houve necessidade de material pré-existente. Trouxe à existência imediata e instantaneamente o universo visível e invisível. E sabe, queridos irmãos, é interessante aqui na lição que ela fala, né, de fato,
a grande questão dos filósofos. E eles sempre estão, né, com aquelas perguntas, às vezes sem respostas, né? Quem sou eu? Por que nós estamos aqui? Estas perguntas que esses filósofos fazem, ela pode ser respondida já nos primeiros capítulos de Gênesis, já no primeiro livro desculpa, primeiro livro da Bíblia. E pode ser da vida também, né? Então, nós podemos dizer que quando Deus criou este mundo, Ele o criou para a sua glória, mas sabe que existem muitos, né, que não creem assim. E alguns ainda dizem que Jesus não fez parte da criação. E a lição da Escola Sabatina, aqui nos diz aí na parte final, né, ela diz que a Bíblia ensina-nos que Jesus foi um agente da criação. Ele participou da criação, né? A Bíblia diz que todas as coisas, e nós lemos isso lá no verso para memorizar, né? Que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que se fez, né, do que existe, foi feito, né? Então, através de Jesus, ele fez os mundos, diz lá Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, né? Então, por causa disso, todas as coisas têm origem em Jesus, já lá no princípio. E nós podemos ter essa esperança que no final, Jesus irá completar a obra que ele começou. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de Gênesis, mas o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nos diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 8, e depois Apocalipse capítulo 22, 13. Eu sou o alfa e o quê? E o ômega, né? Ou seja, eu sou o princípio e o fim, né? Deus tem um propósito especial quando assim ele mostrou para nós através das Sagradas Escrituras. Então, um ponto muito importante. Muitos cristãos aí acreditam que Deus é o Criador, mas não somente Ele. Mas a Bíblia nos diz que há um Deus triuno. E é interessante que quando você vai aqui à Bíblia, só para encerrarmos essa parte do domingo, vá de novo aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, né? Então nos diz assim, ó, no princípio criou Deus. Esse Deus, no hebraico, que foi a língua em que foi escrito o livro do Gênesis, é Elohim. E Elohim quer dizer um Deus triuno. Então, embora muita gente, né, diga, está aparecendo só Deus ali. Só que esse Deus, lá no hebraico, é Elohim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Muito bem, vamos à parte então agora de segunda-feira, que nos fala sobre os dias da criação, né? É interessante, amados irmãos, pegue aí a sua lição. Então nos diz que nos últimos anos, né, tem sido muito colocado como uma premissa de que essa semana da criação não é uma semana literal. Talvez seja para muitos, né, uma metáfora, uma parábola, ou, quem sabe, mesmo um mito. E sabe vocês, amados irmãos, que uma grande igreja cristã, não vou citar o nome, mas pelo andar da conversa a gente vai descobrir. Essa igreja, ela ensina aos seus membros de que o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis é uma fábula. Na verdade, não existiu. E sabe por que isso, amados irmãos? Porque nós vamos ver através do estudo da lição,
né, ou melhor, da recapitulação do estudo da lição dessa semana, de que na semana da criação foi criado também o quê? O sábado. Então, tem que dizer que a semana da criação não é literal, né? Como é que eu vou dizer que a semana da criação é literal se eu não observo o dia de sábado? Então, há uns sábados atrás, aí, eu disse o seguinte: se você se diz criacionista, você tem que guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado faz parte da criação. Está no pacote da criação. Não tem como tirar. Mas muitos querem e tentam tirar o sábado da criação, da semana da criação. Por isso, eles dizem o seguinte: essa semana não é literal, é um mito, é uma metáfora, é uma parábola. Mas nós que interpretamos a Bíblia com todas aquelas ferramentas que a gente já aprendeu nos sábados passados, nós temos a plena certeza que o sábado faz parte, sim, da criação. E é interessante, amados irmãos, que quando você pega, novamente, vamos pegar a Bíblia aí, vamos à Bíblia, né? Então aqui nos diz, no capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, capítulo 1, no verso, deixa eu ver aqui, verso 3. Verso 3, vamos começar aí. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amados, esta palavra está na lição da escola sabatina. Esta palavra dia, no hebraico, onde, como disse a vocês, foi escrito, né, o Velho Testamento, e principalmente agora nós estamos falando do livro do Gênesis, essa palavra dia no hebraico é Ion. E Ion no hebraico significa dia literal de 24 horas. Por que isso é importante? Porque alguns intérpretes da Bíblia, eles dizem o seguinte: realmente houve a semana da criação, mas cada dia foram milhares de anos. Se você fizer uma hermenêutica, uma exegese, uma interpretação destes versos, e quando cita dia, aqui em Gênesis capítulo 1, esse dia é Ion, que quer dizer o quê? Um dia literal de 24 horas. Bom, partindo desse pressuposto, se o dia, ou esse dia aí, tem 24 horas, o mundo foi criado em quantos? 7 dias. 7 dias. Cada dia de 24 horas. Então, meu amado, minha amada, meu amigo, a semana da criação é uma semana literal de 7 dias, culminando com o Santo Sábado. Há dúvidas? Não há como fugir disso. Por isso que é importante, né? Algumas lições passadas aí nos falavam sobre as ferramentas que deveríamos utilizar para uma boa interpretação. E essa é uma delas, né? Interprete. Vá ali no original, né? No hebraico, e você vai descobrir. Por exemplo, hoje já descobrimos, né, 2 palavras. Elohim. No princípio criou Deus. No princípio criou Elohim. Quer dizer, no princípio criou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elohim quer dizer o quê? Um Deus triuno. E agora outra palavrinha. Ion. Y-O-M. Que quer dizer um dia literal de 24 horas. Então, amados irmãos, não temos nenhuma dúvida de que a semana da criação foi uma semana literal de 24 horas cada dia.
né? E encerramos a parte de segunda-feira com mais essa notinha aí, né? A natureza literal do dia é um dado adquirido quando Deus escreveu com o próprio dedo o quarto mandamento, indicando que a base para o sábado do sétimo dia repousa na sequência de uma semana de criação, o quê? Literal de 7 dias. Então, quando Deus escreveu com o seu próprio dedo as 2 tábuas dos mandamentos e escreveu o quarto mandamento, ele se baseou, esse quarto mandamento, nos dias da criação. Os 7 dias literais da criação. Muito bem, creio que ficou bem explicadinho aí, né? Nós vamos então agora para a parte de terça-feira, né? Que nos fala sobre o sábado e a criação. E infelizmente, amados irmãos, hoje o sábado é grandemente atacado por uma sociedade secular e comunidades religiosas. E, infelizmente é isso que acontece. Por que você guarda o sábado? Que história é essa? Você já não ouviu muitas e muitas vezes pessoas falarem isso para você? Um diretor da faculdade, um professor da faculdade, o teu chefe do trabalho, o teu vizinho, um parente seu. Quantos já falaram, né, sobre essa questão do sábado? Né? Então, o sábado ele é atacado, né, por uma sociedade secular que não crê na Bíblia, que não acha que esse dia seja um dia santo, sagrado. Né? E o pior, amados irmãos, são comunidades religiosas que o quê? Dizem estudar a Bíblia Sagrada, dizem abrir as Sagradas Escrituras para o seu povo, para os seus membros, mas não ensinam a verdade. Porque, amados irmãos, o sábado é uma verdade bíblica. Vamos ao texto de Gênesis capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Nos diz assim, ó, pegue a sua Bíblia aí. Né? Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia, ou melhor, no dia 7º, vamos ler bem direitinho aqui, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Shabá é a palavra hebraica. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui a palavra de Deus nos diz que Deus, ele terminou a sua obra no 7º dia e ele descansou nesse dia. Mas alguns poderão dizer, pastor Ubirata, como é que o senhor comprova que esse dia é o sábado? Porque nós vamos ver até através dos calendários, né? Tem muito calendário que começa o primeiro dia da semana quando? Segunda-feira, ao invés de domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o 7º dia vai ser que dia no calendário? Domingo. Então, como é que eu posso comprovar? Através da Bíblia. Então, eu vou a Êxodo, abra sua Bíblia aí, vá a Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 10. Aqui está a resposta. Êxodo capítulo 20, verso 10. Mas o 7º dia, lembra o 7º dia lá de Gênesis capítulo 2, 1 a 3? Mas o 7º dia é o sábado. E tem um dono. É o sábado do Senhor teu Deus. Então, a Bíblia, ela mesma, né, diz, e ela comprova, no próximo livro ali, né, de Êxodo, que o sábado é o 7º dia da criação. Então, amados irmãos, quando a gente vê, né, deixa eu pegar aqui a liçãozinha da escola sabatina, aqui nos diz também
que o sábado ele possui mais 3 designações, né? Então, nenhum outro dia da semana ele tem essas 3 designações. Fazem parte, né, do sábado. Então, Deus descansou, Deus abençoou e Deus o quê? Santificou o dia de sábado. Perceberam? Então, o dia de sábado é um dia especial. É um dia especial. Ele é um dia abençoado, ele é um dia santificado e é um dia de descanso. Então, amados irmãos, e isso nós comprovamos através do quê? Das Sagradas Escrituras. Não há como fugir disso. A própria Bíblia nos dá essa resposta que nós estamos procurando, né? Agora, vamos à parte de quarta-feira, que a gente vai dando sequência, né, à recapitulação. Aqui nos fala de um outro assunto, amados irmãos, que foi, né, criado no princípio, né, lá no Jardim do Éden. Mas olha aí, olha, que está escrito aí nesse quadro. Nas últimas décadas, tem-se testemunhado uma enorme mudança no comportamento da sociedade e de governantes no que se refere ao casamento. Quando que foi criado o casamento, amados irmãos? Antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Lá no Jardim do Éden. Com Adão e Eva. Preste atenção. O ensino bíblico é que o casamento criado por Deus lá no Jardim do Éden, lá no princípio, era entre um homem e uma mulher. Mas a lição dessa semana, e na quarta-feira, que você tem em mãos aí, nos diz que muitas nações do mundo têm aprovado o casamento do mesmo sexo, né? Destruindo então leis que protegiam a estrutura da família e o compromisso entre um homem e uma mulher. Com todo o respeito que eu tenho às pessoas, né? Mas não há amparo bíblico, não tem como você se amparar através da Bíblia Sagrada para dizer, olha, podemos ter agora outros tipos de família em casamentos homossexuais. Então, mais uma vez, né, com todo o respeito, todo o carinho, eu quero dizer o seguinte: não use a Bíblia para tentar fundamentar um casamento homossexual, porque não foi assim que Deus criou. Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. E a Bíblia vai além. Ela diz que quando você encontra aí o seu cônjuge, e então você se casa com essa pessoa, a Bíblia então diz o quê? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O verbo hebraico usado aí é o Ehad. E-C-H-A-D. Escreve Echad. Se pronuncia Ehad. E este verbo, ele quer dizer o seguinte, que é uma união, né, de duas pessoas num só compromisso. Então, o casamento, amados irmãos, ele foi criado lá na criação, né? Quando Deus criou Adão,
Logo em seguida, ele fez isso de propósito, né, irmãos e amigos? Ele deixou um pouquinho Adão sem ninguém, e até Deus pediu para que Adão colocasse o nome nos animais. E aí Adão percebeu que todos os animais tinham uma companheira e ele não tinha. Mas Deus fez isso de propósito, para que o homem sentisse solidão. E é isso que acontece, né? Por que nós casamos? Porque em um determinado momento da nossa vida, nós sentimos solidão. Nós queremos um companheiro, uma companheira para a nossa vida, né? Então, nos casamos. E isso veio lá do princípio, antes do pecado. E você já parou para pensar que essas duas instituições, o sábado e a família ou o casamento, que foram instituições criadas antes do pecado, o que Satanás tem feito? Ele tem tentado destruir o sábado. E notem, amados irmãos, quem são os que guardam o sábado? Se não é a minoria. Minoria. Os outros guardam outros dias da semana. Tem uma religião gigante no mundo, uma religião que guarda a sexta-feira. Mas dentro da religião cristã, que é uma outra religião, 90 e quantos por cento? Sei lá, 95%, 96% guardam o domingo. Não guardam o dia de sábado. Então, Satanás destruindo uma instituição que foi criada quando? Lá no princípio, antes do pecado. E a outra que ele está destruindo, tentando destruir, é a família. E como é que se constitui uma família, amados irmãos? É de pai, mãe e filhos. Pai, mãe. Pai, homem. Mãe, mulher. Esse é o princípio bíblico. Qualquer outra instituição que se diz em família aí, podem até chamar de família, e como eu vos disse, eu respeito, mas por favor, não tomem a Bíblia como base. Porque se você tomar a Bíblia como base, a Bíblia diz o seguinte: o casamento é entre Adão e Eva. Notaram? Não é Adão e Ivo. Adão, homem, Eva, mulher. Ficou claro, amados irmãos? É isso que a Bíblia diz, né, sobre o casamento. Que, infelizmente, como disse a vocês, né, Satanás tem tentado destruir essas duas instituições, né, que foram criadas antes do pecado. Vamos então à parte de quinta-feira. Né? Quinta-feira, a criação, queda e a cruz. A Bíblia, queridos, fornece um link inteiro entre a criação, a queda, a promessa do Messias e a redenção final. Esses eventos maiores são a base do tema da história da salvação para a raça humana. Interessante, amados irmãos, tomando aí a tua lição, pegue aí a tua lição, né? Nos diz aí que Deus declarou sua criação como muito boa. E eu creio que Deus foi até humilde demais, né? Porque imagine, o que Deus cria é perfeito, irmãos. Eu fico só imaginando. E bate uma tristeza, né? Quando, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, lá nas Cataratas do Iguaçu. Que tristeza, irmãos. Porque aquilo, quando está cheio de água, é uma coisa fantástica. E aquilo existe no mundo de pecado que temos. Né? Quando nós vamos, por exemplo, ao Jardim Botânico lá em Curitiba, que coisa maravilhosa.
aquelas plantas, aquelas flores, aqueles arbustos, criação de Deus no mundo de pecado. Então eu fico imaginando o seguinte: como é que deveria ser a criação nos dias, né, da criação, nos 7 dias que Deus criou, antes do pecado? Devia ser algo maravilhoso. Então, quando Deus diz assim, era muito bom, ele estava sendo humilde, né? Era ótimo, era excelente. Não há palavras para descrever o que realmente foi a criação, né? Então, nos diz aqui que não havia nenhuma mancha do pecado, não havia nenhuma sombra, né, de morte que estragava a criação, né? Mas Deus advertiu Adão e Eva para que eles não comessem do fruto da árvore proibida. E é interessante, queridos irmãos, que nós, seres humanos, a gente tem uma, desculpe usar essa palavra, uma mania de querer desconfiar da palavra de Deus. Deixa eu usar um exemplozinho. Não se ofenda com isso. Deixa eu usar um exemplo. Lá em Levíticos 11, nos diz que nós não devemos nos alimentar de carne de porco. Bom, carne de porco. Está lá na Bíblia, está escrito assim. Mas muitas pessoas só acreditam nisso, e aqui vai novamente um segundo pedido de perdão. Seu médico, e eu tenho todo o respeito com o médico, e ele não tem nada a ver com isso aí também, mas há muitas pessoas que só acreditam que a carne de porco faz mal se o médico disser. Se o médico não disser, mas está lá na Bíblia, ele não acredita. Ele desconfia da palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós temos essa mania de desconsiderar, de duvidar, muitas vezes, daquilo que Deus deixou nas Sagradas Escrituras. Então, vamos repetir. Quando Deus diz assim, é homem e mulher, casamento. Não. É sábado, dia de guarda. Tanto faz. Que diferença vai fazer eu guardar o sábado ou domingo? No domingo nasce sol, no sábado também nasce sol, no sábado também pode chover, no domingo também chove. Quer dizer, que diferença tem? Tem diferença sim. Deus abençoou, Deus santificou, Deus descansou nesse dia. É diferente. Mas a gente tem essa mania de desconfiar da palavra de Deus. E não foi diferente com nossos primeiros pais. Adão e Eva desconfiaram da palavra de Deus. E Deus foi bem claro com eles. Não comam do fruto da árvore proibida, da árvore da ciência do bem e do mal. Pronto, ponto final. Não. Eles deram ouvidos a quem? Ao inimigo. E o inimigo ainda inventou uma história. Disse, não, se Deus está proibindo de vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo seguinte, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual deveria ser ali o papel inicial de Eva? Vou cair fora. Não. Deixou a tentação tomar conta. E infelizmente, amados irmãos, ela caiu na conversa do inimigo e desconfiou da palavra de Deus. Mas graças a Deus, amados irmãos, que a Bíblia, ela fornece a criação, a queda, mas ela também falou sobre a promessa do Messias, que nós vimos na parte de quinta-feira. O Messias veio, viveu entre nós, morreu aqui na terra, ressuscitou e hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém por isso? Amém, né?
Mas a Bíblia também fala sobre a redenção final. Um dia Jesus voltará a esta terra com todos os seus santos anjos para buscar todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. E eu espero que você e eu, pela misericórdia do Senhor, um dia possamos estar no céu com Jesus. Esse plano, né, de redenção que ele idealizou já quando o homem pecou, lá no início. E eu espero que você tenha no coração o desejo de um dia estar com ele nas mansões celestiais. Sabe por quê? Deus fez tudo por você. E esse tudo incluiu a vinda do seu filho a esta terra para dar a sua própria vida na cruz do Calvário, cruz essa que era minha, porque eu é que pequei. Jesus em nada pecou, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, como diz Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele os levou ao madeiro. Lá ele deu a sua vida, ele derramou seu precioso sangue por cada um de nós. E ele promete: eu vou voltar a essa terra e quero levá-los para Canaã celestial. Ah, amados irmãos, Canaã celestial vai ser um lugar maravilhoso. E eu faço um convite para você: não perca por nada a Canaã celestial. Vai ser um lugar de eterna alegria. Faltou até palavras agora aqui, né? Fiquei emocionado ao pensar no céu. Vai ser um lugar, amados irmãos, como o apóstolo Paulo diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu à mente do homem aquilo que Deus tem preparado. Então, amados, não perca a eternidade. Deus fez tudo por nós, né? Vamos encerrar a lição na Escola Sabatina. Aí na parte de sexta-feira eu trago esse texto da Senhora White, lá do livro Testemunho para a Igreja, volume 8. As maiores mentes, se não guiadas pela palavra de Deus, ficam perplexas em suas tentativas de investigar as relações da ciência e da revelação. O Criador e suas obras estão além de sua compreensão. E como essas leis não podem ser explicadas por leis naturais, a história da Bíblia é declarada não confiável. É verdade. Né? Então, as maiores mentes, eles tentam trazer a Bíblia para dentro de um tubo de ensaio. Porque aquilo que não é provado pela ciência não pode existir. Não é assim, irmãos. A fé extrapola a ciência. Então, esses grandes, que se dizem, grandes pensadores, não conseguem entender as Sagradas Escrituras. Mas você, meu querido, minha querida irmã, amigo que está me assistindo nesse instante, você tem a Bíblia, você tem acesso à Bíblia, e é esse livro que vai transformar a sua vida. Pode ter a plena certeza. Portanto, que Deus te abençoe e que você faça desse livro um livro realmente que transforme a sua vida. Que Deus realmente te abençoe. Né? Lembra que eu falei da eternidade? Do lar onde nós vamos morar? Pois é, vamos cantar esse hino maravilhoso, Lar Feliz, né, do Inário Adventista. E enquanto você estiver cantando, já vá sonhando com este lar eterno, este lar feliz. Louvemos ao bom Deus.
conduzimos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre de estar, hei de estar, hei de estar, nesse lar perenal e feliz, hei de estar, hei de estar, nesse lar perenal e feliz. Não quer você também estar nesse lar perenal e feliz? Eu quero. E quero junto com a minha família lá estar. Por isso eu te convido a você se programar também, juntamente com sua família, para muito em breve estar no lar celestial. Sabe por quê? Porque as promessas bíblicas nos dizem que Jesus está para vir em nossos dias. Amém? Por isso, todos esses acontecimentos que nós estamos vendo, né? Essa pandemia que estamos vivenciando, nos mostram, né? Claramente que Jesus está voltando. Portanto, se prepare para esse faustoso dia, o dia da volta de Jesus. Convido a você a orarmos nesse instante. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina desse sábado. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou. Que possamos colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que durante a semana estudamos. E quando Tu voltares a essa terra, Deus, pela Tua misericórdia, que possamos estar aptos para o Teu reino. Dá-nos um feliz sábado na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muito, mas muito obrigado pela Tua paciência, pela Tua participação. E eu espero, então, que no próximo sábado nós estejamos juntos. Que Deus te abençoe.